e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia do sábado da segunda semana da Quaresma. Com a liturgia de hoje encerramos a segunda semana e amanhã iniciamos a nossa terceira, cada vez mais próximos da Páscoa, paixão, morte e ressurreição do Senhor. E assim já devemos de questionar os frutos que estão produzindo em nós as nossas penitências, jejum, orações, a nossa mudança de vida verdadeira para com o Senhor e para com o próximo. A primeira leitura hoje nos é trazida da profecia de Miqueias. Último capítulo. Os 2 primeiros versículos é a oração a Deus por Jerusalém. É uma parte da oração, porque depois se saltam outros 2 versículos e vamos para o final do capítulo e o final do livro, que é um hino ao Senhor Deus. Meditemos então aquilo que está no texto. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua prosperidade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Bazã e Galaade, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Estes 2 primeiros versículos, nesta oração a Deus por Jerusalém, o que nós temos a aprender, a captar para nossas vidas e para a dimensão espiritual? São Jerônimo, justamente, vai colocar algumas palavras que nos passam desapercebidas ao comentar este texto. Nós podemos empreender daqui, que fala primeiro do povo e depois rebanho. E São Jerônimo vai dizer, a nós parecem a mesma coisa, mas nem sempre o são. Por quê? O povo é aquele que tem capacidade mental de raciocinar, de pensar por si próprio, tem a capacidade da razão. E já o rebanho, que poderíamos colocar como ovelhas, são aqueles que não chegaram a tal nível. Isso quer dizer que são pessoas que não conseguem raciocinar? Não. Mas aqueles que já entraram no povo pela própria luz da razão que o Senhor Deus pôde iluminar, e crescendo com tudo aquilo que tiveram, puderam chegar e alcançar os caminhos do Senhor. E aqueles que se deixam guiar pelo Senhor, mesmo sem ainda ter plenamente a fé nele, o conhecimento de Deus. E as ovelhas são aquelas que são obedientes, diz São Jerônimo, e assim podemos colocar também diante de nós. São aquelas simples que correspondem à voz do pastor. Não necessitam meditar, raciocinar muito. Então daqui já empreendemos também do texto. Apacenta o teu povo com um cajado. Qual cajado? O da correção. Seja para o povo, seja para as ovelhas. Por quê?
No próximo versículo, e no mesmo versículo, nós compreendemos: se dispersaram, não caminharam nos caminhos do Senhor, foram viver sozinhos, se afastaram da vida de Deus, uma vida solitária. E aqui nós já estamos também, de um certo modo, entrando na dimensão do Evangelho que o Senhor coloca hoje. Devemos de ver que o Senhor quer corrigir e golpear aqueles que vivem uma vida errada, que se dedicam aos banquetes, e recordemos a questão do jejum que meditamos para a Quaresma. Não é somente o comer, é tudo aquilo que alimenta a minha alma, do que a minha alma tem fome. Então, o Senhor deve de corrigir aqueles que se separaram da igreja, se dedicam aos banquetes e às amizades com os pecadores, mas não porque querem converter os pecadores, mas porque vivem uma vida de pecado com eles. Assim como aqueles que buscam a vida solitária pela aversão ao gênero humano, que nós podemos ver hoje claramente. Quantas pessoas não querem conviver com os demais? Querem restringir a sua vida solitária, não por vida ascética, como tantos fizeram ao longo do caminho, inclusive Elias e tantos outros que tiveram uma vida ascética, as freiras, os monges, as monjas de clausura, mas sim porque têm aversão às outras pessoas, ao gênero humano. E o Senhor quer corrigir aqueles que assim desprezam os demais e se fazem soberbos e vivem no bosque dos vícios, e eles devem de ser castigados. E nisso tudo já nos questionamos. Quem somos nós diante deste texto? O Evangelho nos apresenta o filho pródigo e o irmão mais velho, os dois irmãos. Quem somos nós? Habitamos nos bosques do vício, nos banquetes, nas amizades de pecado, que nos levam ao pecado e não que levamos a Deus e a conversão aos irmãos, a soberba, ao orgulho, a indiferença para com os demais. Nós devemos de buscar viver as virtudes, a graça de Deus, para ganharmos a Cristo e vivermos aquilo que Jesus nos pede. O texto nos apresenta a terra de Bazã e Galaade, Galaade, que significa transmigração do testemunho, e pede a nós, assim como o texto não aparece mais no texto em latim, sim, a questão do Carmelo, essa transformação do coração, essa circuncisão do coração, como diz São Paulo, como pede Cristo, não somente a circuncisão física, aquela da antiga lei, mas a do coração, da vida, que se fecha ao Senhor, não se abre à sua graça. Nisso o Senhor pede esta nossa mudança de abandonarmos o pecado, a vida de confusão que levamos, reconhecendo a vergonha dos nossos vícios e buscando, envergonhados de nossos pecados, dar testemunho da fé, dar testemunho da vida da eternidade que nos espera e que devemos de começar a viver no presente a partir daquilo que é a graça da ressurreição de Cristo. Mas nós temos nos esforçado para que tal coisa se cumpra em nossas vidas? Temos realizado as obras do Senhor, abandonado os caminhos errados, inclusive o Egito, a terra da escravidão, na qual nós nos colocamos? Não que o Senhor colocou, mas que nós buscamos, ao nos colocarmos diante do faraó, sob assim a autoridade do faraó deste mundo. Ainda as cidades aqui apresentadas são grandes prados, ou seja, terra fecunda para alimentar as ovelhas. Ali nós devemos de nos dirigir. Sigamos o texto. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados.
Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais desde tempos remotos. E deste final do livro de Miqueias, o que podemos empreender para a nossa vida? Nós devemos de que o Senhor, aqueles que muitas vezes não foram de todo fiel a Ele, perdoou os pecados e apagou. Então, o que Ele não fará com aqueles que são resto da propriedade dele? Aqueles que permanecem fiéis? Os pecados serão lançados ao fundo do mar e o Senhor se compadecerá, compatire, sofrer como nós outros, conosco, participar conosco do sofrimento. E assim, apagando os nossos pecados, realizará as suas promessas, seu juramento, e nos concederá a alegria eterna, porque Deus é misericordioso e ama a misericórdia. Mas, meu irmão, minha irmã, temos vivido como este resto fiel ao Senhor? Ao menos nos esforçamos em viver a fidelidade ao Senhor Deus, aos seus mandamentos, à sua santidade, para que isso tudo aconteça em nossas vidas? Ou temos, muitas vezes, insistido na infidelidade, em abandonar a Deus para viver aquilo que achamos melhor? E o Salmo nos diz: o Senhor é indulgente e favorável. Mais adiante, canta o Salmo: pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Assim é o Senhor para conosco. O Salmo inicia bendizendo ao Senhor por isso. Ele é indulgente e favorável quando nós nos voltamos a Ele, compreendemos seu amor e nos entregamos a uma vida de resposta de amor a Ele, reconhecendo Ele como nosso Criador, mas também como nosso Pai. Passemos ao Evangelho, que hoje quem nos apresenta é São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou pagar para seu campo cuidar de porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu uma música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde, mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua.
E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que temos a empreender, a compreender do Evangelho de hoje? Muito já meditamos, mas a palavra de Deus é viva e eficaz e sempre podemos colher algo novo para a nossa vida. O que o Senhor nos diz? Entendamos. Primeiramente, estão acusando Jesus de viver no meio dos pecadores. E Jesus, com as parábolas que antecedem o filho pródigo, mas também com esta, vai mostrar o amor misericordioso do Pai para com todos nós. Devemos de ter já em mente que a parábola termina aberta. Não sabemos se o filho mais velho entrou na casa festejar seu irmão ou não. Nós somente podemos aqui compreender que o filho mais velho se revoltou com tudo aquilo que acontecia. Mas vamos voltar ao início do texto e meditar as partes, parte por parte, o que nos cabe. Vemos primeiro que o filho mais novo tem uma relação com Deus de rebelde, o filho mais velho de submisso, mas não uma submissão amorosa, uma submissão de quem quer tirar proveito da situação. Esse é o aspecto dos dois filhos que se encontram hoje no Evangelho, na parábola. E aqui cabe olhar a nossa relação com Deus, que se destrói quando nos comportamos como rebeldes ou como submissos de forma negativa. O rebelde se dirige a Deus como filho mais novo, Deus trava a minha vida, Deus me castra. Não acreditar em Deus e participar da missa é coisa de velho. Isso daí é ultrapassado. Que mentalidade antiga. É necessário eliminar Deus da minha vida para que eu me torne verdadeiramente livre. E assim nos encontramos diante do filho pródigo. Assim agiu. E realmente eliminou Deus, o pai da sua vida. De que forma? Pediu os bens. Quando nós recebemos a herança? Quando o pai ou a mãe morrem, não em vida. Ele pediu ao pai que lhe desse tudo o que lhe pertencia em vida. Ou seja, disse ao pai: Para mim, o Senhor não existe mais. É como morto. E o filho mais velho, que vemos ao final, é submisso simplesmente porque quer algo em troca. Não está em casa por uma escolha autêntica e de amor verdadeiro ao pai, mas sim porque, afinal, meu pai, como vimos no final do relato, vai me dar algum momento um novilho para festejar com os meus amigos ou algo para mim. Se a nossa relação com Deus está em uma destas formas, rebeldia ou submissão para querer algo em troca, nossa relação com Deus ainda não está bem, está destruída. Nós devemos de ter uma relação sadia com Deus, de filhos que amam seu pai e que trabalham com seu pai e para seu pai por amor, não porque espera algo em troca. E não considera o pai como alguém que atrapalha a sua vida. Olha, todo mundo aproveitando a vida e porque eu me tornei católico eu não posso aproveitar, eu não posso me divertir. Minha relação com Deus está destruída? Se quero viver a vida que os outros vivem distante de Deus, sem ter uma vida de oração, de intimidade, vivendo no pecado e nas diversões mundanas, então a minha relação com Deus também está destruída. E como temos sido nós? Somos o terceiro filho, entre aspas, que não está na parábola, mas que fica com o pai e que ama verdadeiramente o pai e escolheu estar com o pai apesar de tudo que vai ter que passar ao lado dele. E amando o pai fielmente, seguimos ao seu lado e praticamos tudo o que ele nos ensina?
ou somos como um dos dois irmãos. Um é pior do que o outro. Cabe cada um de nós olharmos a nossa relação com Deus e trabalharmos para transformar esta relação numa relação amorosa, genuína. E o que mais nos apresenta o texto? Vemos que o filho caçula vive dissolutamente. O que significa isso? É que ele usa a sua liberdade de forma errônea. Ele usa a sua liberdade não querendo servir a Deus. Assim destrói o único freio que podia conter, abandonando-se às mais vergonhosas paixões. E de queda em queda, vai até o mais profundo do pecado e da corrupção. Assim, ele destruiu a si mesmo, destruiu o seu ser filho, tudo aquilo que o identificava com o pai, que adquiriu do pai, seu caráter, sua forma de ser, sua educação, pelo uso errôneo de sua liberdade, para viver na corrupção, no pecado, na dissolução. Depois, continua o texto nos mostrando que naquela região, quando já gastou tudo, veio uma grande fome. Representa o vazio que se forma na alma daquele que se afasta de Deus. Podemos consumir todos os bens terrenos sem jamais nos saciar, e cada vez mais estamos com sede de buscar felicidades e desesperados por ela. Assim vai guardar os porcos, cuidar dos porcos, repelindo, expulsando de sua vida a racionalidade e a lei divina. O pecador vai, em breve, servir ao primeiro desconhecido, que, por paga de sua tarefa, deixa-o virar-se no vício e na miséria. E assim o mundo é conosco. E assim somos nós entregues às nossas paixões, ao vazio de nossa alma sem Deus. Nos entregamos a qualquer um. Mas o filho depois cai em si e recorda que na casa de seu pai há pão e abundância e ele está com fome. Não há nenhum de nós, pecadores, que em consciência deixemos de reconhecer a enorme diferença entre os dias tranquilos da fidelidade à graça de Deus, quando verdadeiramente caminhávamos naquela santidade, porque a graça nos ajudava e nós nos esforçávamos. E assim, o desassossego e as amarguras do tempo da nossa vida, vivendo contra Deus, na rebelião, na rebeldia. Mas o filho, com tudo isso, se levanta e caminha. E o pai o vê de longe. Vemos aqui em dois traços. Aqui, a sinceridade e o ardor do arrependimento, que não adia um instante de reparação do erro. A solicitude e a larga misericórdia, que espreita os primeiros sinais de conversão e corre de braços abertos ao encontro do arrependido. Nós muitas vezes somos rebeldes porque praticamos os pecados contra o amor de Deus. Todo pecado é uma rebeldia contra Deus. É um ato contra o amor do Pai. Mas se existe este arrependimento sincero e a reparação do erro, a misericórdia de Deus vem correndo ao nosso encontro. Não quer dizer que não devemos de nos confessar, mas que antes de chegarmos ao tribunal da confissão, o Senhor já nos concede a sua misericórdia, já incorre ao nosso encontro. E recordo, é vergonhoso para um judeu idoso correr, e assim é Deus para conosco. Corre ao nosso encontro. Não se preocupa com aquilo que vão dizer dele, mas corre para nos encontrar. Por quê? Porque decidimos mudar de vida e voltar a seu amor e a sua misericórdia. Reconhece o filho que pecou contra o céu e contra o Pai. Reconhece e confessa a vida de libertinagem que ofendeu aos céus e a Deus, embora não tenha desacatado diretamente a Deus. Assim, nós devemos também de ver que se contrapõe ainda ao pródigo, ao filho que
compreende os erros que cometeu e a ofensa que fez contra o Pai, aqueles pecadores que não compreendem que Deus se tenha por ofendido com o pecado e acham que não fazem mal algum na vida que levam, na maldade que fazem a Deus, aos céus e aos irmãos. E nós somos assim? Se somos assim, somos ímpios que juntam a iniquidade à blasfêmia. Nós devemos de reconhecer: meu pecado ofendeu a Deus. Por menor que seja, eu ofendi ao amor. E quem é o amor? O próprio Deus. Deus é amor. Deus caritas est. E se ofendi ao amor, ofendi a Deus. Somos pessoas que reconhecem como filho pródigo o seu erro, o seu pecado, a sua ofensa contra Deus e mudam de vida? Ou achamos que os pecados e a vida que eu levo não vão me causar mal algum porque Deus não se preocupa com isso? E ainda mais, vejamos o que diz um comentarista bíblico sobre a simbologia de tudo aquilo que é dado ao filho pródigo, no seu sentido místico. Simboliza aqui a primitiva inocência, o vestido de preço que lhe é oferecido. O anel é o penhor da volta do Espírito Santo ao coração de onde fora banido pelo pecado, e no qual acaba de reentrar com a plenitude de seus dons e de suas graças. O calçado arma os pés contra as pedras de escândalo e guarda-os da mordedura da serpente infernal. Pelo novilho, dizem os intérpretes, é figurada a carne do Cordeiro Divino, dada ao penitente em sinal de uma perfeita reconciliação e como alimento necessário para conservar a vida espiritual que lhe é restituída. Este é o grande símbolo daquilo que acontece conosco ao nos reconciliarmos com Deus, em especial no sacramento da penitência, com sinceridade de coração. Vimos o quão grande é o sacramento, o quão grande é o amor de Deus para conosco, que nos restitui coisas grandiosíssimas que nem sabemos o como agradecer. E por fim, o filho mais velho. Nós vemos que ele estranha o jeito que o pai acolhe o seu irmão. E isso exprime o quê? O quão longe vai a misericórdia e a ternura de Deus para com os pecadores arrependidos, que as pessoas que têm virtude imperfeita se surpreendem e às vezes se escandalizam do que vem. E também que tão fraca e estreita é no homem a caridade que até do seu próprio sangue mede o perdão, e não quer igualá-los consigo quando tem caído em maiores culpas. E ainda poderíamos empreender algo a mais do irmão mais velho. Ao falar do irmão mais novo, que diz ao pai: ele gastou teu dinheiro com prostitutas. Parece o quê? Um fofoqueiro. Alguém que estava investigando a vida dos outros. Graças a Deus não temos mais isso hoje, não? Nem no mundo civil, nem na igreja. Graças a Deus. Que tristeza. Ainda temos muito disso. O julgamento que o irmão faz. Olhando, pesquisando, criticando a vida do irmão, ao invés de se alegrar pela conversão sincera. Não quer olhar para si e reconhecer quão misericordioso é o Pai. E o Pai é misericordioso para com ambos, tanto para com o rebelde, quanto para aquele submisso de forma imperfeita. Não submisso por amor, mas porque quer algo em troca. Não uma pessoa de virtude perfeita, mas de uma virtude e caridade imperfeita. E assim, o pai lhe convence, em certo modo, que deve de acolher e que os bens vão crescer quando a família está unida e partilha das alegrias e das tristezas. Que possamos olhar para a nossa vida e nos questionar em relação a tudo isso. Quem somos nós? Qual dos dois filhos? Ou qual dos três? Se existe alguém entre nós que, por graça e misericórdia de Deus, está no caminho do Filho perfeito em Jesus Cristo, louvado seja Deus. Temos realmente buscado reconciliar nossa vida com Deus e sermos fiéis a Ele, para que tudo aconteça em nós por amor,
para a sua glória e a sua graça? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer as nossas fraquezas, a nossa pequenez, os nossos erros diante do Senhor. Quantas vezes o ofendemos ou abandonamos para viver a vida distante dele. E reconhecendo a nossa falta de amor e autenticidade de vocação cristã, possamos nos colocar no seguimento sincero de Cristo, abandonando os pecados e o mundo e vivendo uma vida de amor sincero ao Pai, para que, sendo-lhe fiel e obediente como Cristo, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.